Ok, começamos. A nossa live de hoje, essa conversa de hoje, né? Ela visa falar uma coisa que, inclusive, eu comecei a falar com o Galdino. Como você leva alguém a ampliar a consciência de primeira pessoa, estando nela? Ou como você faz para você aumentar a sua consciência? E a coisa fica muito complicada. Você tem mindset, você tem plasticidade, você tem hipnose, você tem a cultura da pessoa na escola, você tem estimulação DC, você tem viagens, você tem inteligência cultural, você tem multi-inteligência, você tem. Meu, a listagem assim é enorme. O Galdino chegou até a falar, são livros que falam sobre isso. Só que fala e a população fica um pouco perdida. Então a população vai seguindo alguma coisa. E para seguir isso, tinha que ter uma maneira de a gente entrar mais dentro do indivíduo como primeira pessoa. Entrar dentro dele, se colocar no lugar dele. E ao se colocar no lugar do indivíduo, é bem complicado. Para mim, vocês vão achar esquisito isso. Para mim, as pessoas fazem e atuam naquilo que elas acham que é certo, por mais que estejam erradas. Então, como a E gente vai trabalhar com isso? Diga. o certo depende do repertório que ela foi criando ao longo da vida, né? Então, quais foram os padrões que essa pessoa elaborou? De que forma esses padrões influenciaram no comportamento dela, nos pensamentos, nas emoções? E tudo que eu vivo vai como se fosse dando um bônus ali, né? Vai guardando. Então, isso daí, de uma certa forma, gera um mapeamento. Que esse mapeamento é o padrão que eu reproduzo. E aí, as pessoas estão só seguindo esses padrões. Como eu costumo dizer que nosso comportamento gerou um padrão biológico, que hoje é o comportamento biológico que gera o comportamento. E aí eu não busco fazer essa modificação ou tentar gerar uma plasticidade com novos estímulos mesmo, para poder construir um novo repertório de padrões. E aí eu fico naquela reprodução disfuncional, porque em muitos casos ela é disfuncional para o nosso dia a dia, para a construção profissional, para a construção social, mas eu estou reproduzindo, não sei porquê. Eu aprendi esse repertório, eu mapeei, deixei. Eu penso muito nisso quando a gente fala em como levar essa consciência desses comportamentos para as pessoas. E outra coisa que você está falando, por exemplo, isso que você falou, está comigo, está aqui. Tá? E aí você acha que está certo, mesmo estando errado. Cara, e aí você fala assim, mas são pessoas que às vezes não buscam o outro estímulo. E talvez o outro estímulo para ela é o totalmente errado, é o pecado, é uma coisa totalmente absurda. Então, ela não só não pode buscar, como ela é culpada quando pensa em buscar um novo estímulo. Isso. E Eu não aí, gosto nem de usar esse termo certo ou errado. Isso me remete muito à religião, né? A ideia do dogma, do pode, do não pode. Eu costumo usar funcional e disfuncional. Porque um comportamento ele pode ser adequado até um determinado momento da vida, foi funcional. Chega um momento que aquilo ali deixa de ter aquela funcionalidade. Então eu preciso ter esse start para gerar essa mudança. Eu acho que, além da gente falar em etapa da vida, em um comportamento ser funcional ou disfuncional, como você falou, eu acredito que nos nossos microambientes de interações sociais, alguns comportamentos eles podem ser funcionais ou disfuncionais. Por exemplo, eu posso exibir determinado comportamento social em um ambiente religioso e outro comportamento eu realizo em um ambiente totalmente diferente, que é o ambiente com os meus colegas, o ambiente com o meu pessoal do meu trabalho, por exemplo. Então, isso muda muito. E por mudar tanto com a ontologia na vida, quanto no mesmo momento, hoje, se eu tivesse em outro microambiente, conversando com os meus avós, por exemplo, meu comportamento seria totalmente diferente. Como a gente identificar, expandir nossa consciência para conseguir saber qual o melhor momento ou qual comportamento estaria mais relacionado a certas atitudes em determinado momento da vida ou local. Isso é muito difícil. Eu acho É que o que isso o daí Jackson, é. Fala daí. às vezes, é o que o Jackson sempre gosta de falar, como os atores, é o uso dos atores como ferramenta no ambiente. Então você escolhe
um ator no ambiente que vai estar mais adequado para aquela situação. E eu concordo muito com a sua fala quando você diz sobre a relatividade do certo e errado, porque o certo e errado é um termo muito plástico, ele é certo e errado de acordo com o tempo, ele é certo e errado de acordo com a posição geográfica, ele é certo e errado de acordo com a cultura. Então, o melhor para o indivíduo seria ele ter a consciência sobre a consciência, ele pensar sobre os pensamentos dele, ele pensar sobre como está se dando o processo de formação daquele input, aquele processamento que se dá no cérebro dele e o que ele vai externar de acordo com aquilo. Se você conhece o processo, eu acredito que quando você craqueia a coisa, quando você hackeia como o procedimento se dá, aí você consegue alterar. E aí você consegue alterar expandindo, né, essa consciência. Mas é uma coisa complicada. Aí você está falando de metacognição quase. Isso para a população em geral, metacognição é uma coisa até estranha. É mais fácil você falar de um a nível espírita, que tem um espírito falando com você, você nem identifica esse observador falando com você como sendo você entende? Você acha até que é uma fala espiritual, e não é. Então, como levar isso? Não é tão simples. Quer dizer, você olhar o teu pensamento. Uma coisa que eu falo, lembra que eu falei para vocês aquele negócio de eu voltar para Deus, né? Deixa eu voltar para Deus. Acho que talvez você não lembre de... Toda vez que você executa uma função, toda vez que você faz algo, o fazer de algo, você está fazendo dentro de uma ideia, dentro de um racional, dentro de um ator, mas o fazer algo, ele é tão forte, que ele é um criador do ser que faz. Então agora, o que você está fazendo, você é um outro ser, que é o ser que está andando de bicicleta. Ele está andando, sendo motorista de carro. Então você é motorista. Ou, como diz o Galdino, eu sou netinho agora, estou falando com meus avós. Nesse momento de falar com os avós, essa fala e coloca um ser, um ator, e reforça esse ator. Esse ator não é simulado, ele é real. Quando termina a fala, o que eu falo? Deixa eu voltar para Deus. E Deus é todos os meus eus, todas as minhas percepções de ser. Deixa eu voltar para um estado tão amplo, mas tão amplo, que eu posso ser qualquer personagem no globo. Presidente, advogado, e aí uso esse racional que o Luiz está falando. E aí escolho qual ator para um fazer. Porque eu posso ser qualquer coisa, mas as minhas competências tá melhor para ser isso. E eu não vou ser ministro da Educatura se eu não tiver know-how para ser ministro da Educatura, mesmo sendo convidado, você entende? Porque, cara, eu não tenho know-how, eu não tenho expertise para isso. Então é saber isso. Ou eu não tenho expertise para participar do campeonato de tênis. Eu não jogo tênis. Então você amplia e volta e fala, posso ser esse ator? E não é por limitação, cara. Né? Não é limitação, é por expertise, porque você não tem problema de ser presidente. Não, é esse limiar que é um pouco difícil de ser identificado. Esse limiar entre o que eu posso fazer, se eu sou um infinito de coisas, eu posso qualquer coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que reconhecer o que eu consigo desenvolver melhor, o que eu tenho mesmo, a minha expertise, o know-how, como você colocou. Esse limiar, ele é um pouco difícil, porque as pessoas, ou elas se anulam e se polarizam, ou se veem como incapaz de reproduzir algo, ou se vê como possível de qualquer coisa. Então, eu acho que esse limiar é o mais interessante, entre o que eu sei fazer, o que eu dou conta de fazer, que é realmente algo que eu venho construindo ao longo dessa história, que eu venho moldando em cima disso, e o que eu acho que eu sou potencial de fazer. Na minha concepção, isso é um limiar, uma linha tênue. Então, mas olha só, quando eu falo, quando você volta para Deus, que você volta para todas as possibilidades de ser, isso eu chamo Deus, tá? Todas as percepções que você pode ter na vida. Quando você volta para Deus, quer dizer, para Eus, esse Deus sempre é Eus, tá? Quando eu falo Deus é Eus, a turma fica um pouco assim, mas é Eus. Quando eu volto para Eus, tá? Nesse momento eu não tenho fazer. Então, nesse momento, eu posso estar num estado de meditação, eu posso estar com drogas, eu posso estar com alguma coisa, porque eu não vou fazer. Agora, no momento que você vai fazer, aí entra a metacognição, eu vou fazer e posso. Ou, eu vou fazer e posso o ano que vem, vou ter que fazer um curso antes.
Você entende? Mas você pode, é quase um estado de mesmo você, Claudinho, você falou ontem, você coloca injeta no ratinho para ter maníaca, ou para ficar maníaco, ou para ficar estilo com cocaína, ele pode tudo. Não, mas esse poder tudo é o poder ser tudo, e não é fazer tudo. Você tem que ter uma diferença. Quando você pode tudo, é sinal que você não pode fazer nada. No poder tudo, escolher o que vai fazer, e aí você fala uma coisa, Mabi, que é complicada. Porque como que eu vou medir? Se eu posso tudo, eu vou e imponho minha posição. E nesse momento eu acho que nós estamos bem perto do feminicídio, que o Luiz está muito chateado com isso. Porque uma amiga dele de Mato Grosso foi uma das vítimas de feminicídio esse tempo atrás. A menina de Mato Grosso é conhecida. Prima. Cara, como que o cara pode ter o poder de colocar e controlar o outro, o poder não tem esse direito, não tem esse poder, não tem essa possibilidade. Mas ele sentia que tinha, ou bloqueou, ou lesou, ou fechou que tinha. Ia não fazer o que ele fez, né? E possivelmente isso estava se sentindo bem no momento. Ele estava fazendo o que é certo para ele. Isso é horroroso, um troço desse. É muito complicado. O sentimento de posse, né? Você já tem até algumas demonstrações sobre isso. Do mesmo jeito que seu cérebro pode assimilar ferramentas como uma extensão do seu corpo, o seu cérebro também assimila grupos sociais e pessoas de relações muito próximas da sua como sendo parte de você mesmo. Tanto que você está dirigindo um carro, por exemplo, se a pessoa dá uma batida no seu carro, é como se ela tivesse batido em você. Aquela sua reação de querer puxar uma arma com uma pessoa no trânsito é uma reação desproporcional, porque por que você faria aquilo para um objeto inanimado? Que, ok, o seguro vai pagar, você conversa depois. Mas você teria um motivo evolucional para agredir alguém se essa pessoa agredisse você. Mas então, quando você está lá no carro e está naquela constante interação sobre ele, onde a modulação de um movimento muscular se traduz na modulação de um movimento mecânico, e você está recebendo aquele feedback visual, o carro se torna parte de você. A mesma coisa é com um parceiro, por exemplo, ou no caso dessa minha parede. A pessoa tem um grande envolvimento com o outro, mas o outro não é um objeto, o outro é um ser que tem as suas próprias liberdades. E quando esse outro se afasta, é como se ele sofresse uma amputação, como se outra pessoa estivesse retirando um membro. Exato. E quando a gente fala de casos clássicos, que são casos de agressão e feminicídio que acontecem dentro de casa, tirando aqueles casos externos, né? A gente tem esse ambiente social no qual o homem, que muitas vezes pratica feminicídio ou agressão à mulher, é propenso a acontecer isso. E em outros lugares, aquilo que eu conversei com o Jackson uma vez, uma mulher que sofria agressão doméstica pelo marido falou que queria o marido que era o esposo dela no centro espírita, não o marido em casa. Então, eu acho que, além desse sentimento de posse, o sentimento de posse varia de acordo com o microambiente que essa pessoa está. Então, mas aí justamente, nós estamos chegando numa regrazinha. Para você aumentar a consciência da pessoa, você vai ver que ela se reduz em cada microambiente, mas tem um problema que eu acho que as pessoas, quando elas se reduzem, e se ela se reduz do eu inteiro e se reduz a um microambiente, tá bom, ela virou um microambiente e está reduzida. Mas se ela já se reduziu a ser cristã e depois reduzir o microambiente, não vai sobrar nada de eu, não vai sobrar nada de personalidade. Pode ser uma patologia. Ela está grudando, ela leva carga de um para o outro e só fica intersecção. Fica extremamente restrito, cara. Sai do eus para os seus. Eu acho que entra nos seus, né? Sai do potencial de eus, de Deus, como todas essas pessoas, personas, sei lá, em todos esses microambientes, para ser o reflexo de tudo. É o que eu comentei dos padrões. A gente reproduz tanto, evolutivamente, enfim, a gente reproduz tanto outros comportamentos que esse padrão de comportamento, até mesmo eu digo um padrão neural, ele está em mim. E aí, eu não entro em contato com isso. Através dos meus 5 sentidos, pelo menos. Eu acabo não entrando em contato com meus eus
para poder gerar esse potencial modificador, essa reprogramação neural. Você é um ponto cego para você, né? Você não se acha, né? É duro isso. Não se acha mesmo. Nem sabe quem é mais nesses erros. Oi? Eu acabei de lembrar de algo interessante agora. Eu quero a opinião de vocês para ver se eu tô seguindo na mesma página. Tem uma conversa interessante sobre a mentalidade de crescimento. Então, um exemplo de um eu ditador pode ser: eu nunca fui bom nisso. E porque eu nunca fui bom nisso, uma tarefa, matemática, música, esporte, sempre fui perna de pau. Porque eu nunca fui bom nisso, eu não sou bom nisso, eu nunca vou ser bom nisso. E você vira esse eu ditador, esse eu que se limita e que nem vê a possibilidade que, se você praticar, você pode vir a ser. Então, tem uma grande conversa hoje em dia sobre modelos educacionais, onde você ensina para crianças, nas primeiras fases de vida, conceitos de como o cérebro é plástico, para que aquela criança possa substituir o eu não sou bom pelo eu ainda não sou bom. E a própria percepção do eu ainda não sou bom abre a mente daquele indivíduo para a possibilidade de, se eu estabelecer aqui um plano de estudo, eu vou conseguir ser bom nisso, em esportes, em artes ou em ciência. Então, é justamente esse hackzinho. Você ensina para a criança, somente funciona assim. E aí ela se abre para esses pontos cegos. Eu tenho uma deficiência aqui, mas eu acredito que eu consigo tampar essa deficiência estudando. Mas aí você fala uma coisa que eu misturo, você vai ver que eu misturo muitas coisas. Eu faço uma analogia geral, tá? Quando você fala isso, quando a criança fala eu não consigo isso ou não consigo aquilo, nós estamos falando já de fé. Você entende? É uma coisa muito forte, porque se ela crença, a crença dela que ela não consegue é algo muito forte e já entra no sistema biológico dela, já entra em sinapse, já entra em alguma coisa já mecanicamente falando. O sinal vem e já pega lá. E aí eu uso a fala que é a seguinte: nós somos fantoche do nosso passado e criadores do nosso futuro. Esse fantoche, que não tem livre-arbítrio, ele é o mestre de você amanhã. Então, nesse momento que eu não sei agora, como o Luiz falou, amanhã eu posso saber, mas eu tenho que criar um amanhã, porque amanhã não tem mais eu. O outro amanhã é outro, não sou eu. Então, eu estou numa condição e eu sou agora o criador do eu amanhã. Porque amanhã vai nascer um fantoche de novo, que vai seguir as regras do passado. Mas agora eu posso criar uma regrinha. Por isso que eu falo para vocês o tempo todo, cara, tenha memória do futuro. Porque se você tiver memória do futuro, você joga a memória do futuro dentro desse banco biológico cerebral, e esse banco biológico com memória do futuro vai te fazer amanhã. Então você vai ser filho do futuro, e não mais filho do passado. Porque você vai usar a memória do futuro. E aí entra na ideia do Luiz de novo. Olha, eu vou aprender isso. Eu vou ser bom nisso. Agora, veja só. Em algum momento, a criança ter que ser bom nisso pode ser mais um trauma do que se ela não precisa ser bom nisso. E aí nós temos um problema. Você entende? Tem coisa que ela não precisa ser boa. Só porque o pai dela é o matador, é o bicho da goiaba, ela não precisa ser o bicho da goiaba. Então, diga. Eu vou me locomover aqui em 5 minutinhos, eu ligo agora. Tá eu bom. Estava no restaurante comendo, mas eu volto agora. Tá bom. Então, você notou? Às vezes você tem o seguinte, uma coisa, eu não sou isso e eu quero ser isso, mas isso é ruim. E como é que a criança vai medir se é ruim ou é bom? Cara, ela tá com 3 anos. Jackson, Diga. Tem um experimento muito clássico que é muito fácil de entender. Colocaram crianças em uma sala, e aí colocaram um biscoito no centro de uma mesa e falaram assim: você pode pegar esse biscoito agora ou esperar 15 minutos para ganhar 2 biscoitos. Cerca de 70% das crianças não esperaram os 15 minutos. Elas não têm a memória da recompensa do futuro. Eu acredito que, além do que isso falou, do que você falou, que nós somos escravos, ou todos os nossos comportamentos eles são mediados por esses fantoches que a gente cria, a gente também tem um certo vício em comportamentos de recompensa. Sim. O nosso sistema de recompensa
ele molda todos os nossos comportamentos. Cara, mas olha então, só. É muito mais fácil só um minuto, a gente continuar realizando comportamentos que a gente sabe que é bom, do que a gente receber uma recompensa, uma punição negativa, por tentar algo que a gente não é bom em fazer. Mas isso é muito difícil. Você prefere 10 mil reais hoje ou 100 mil reais daqui a um ano? Mas eu vou te dar um viés, e esse viés é muito... Eu concordo com o experimento, mas eu vou te dar um viés do experimento muito forte. Então, Galdino, o que importa é que quanto mais você sofrer aqui, mais você vai ter do céu depois da morte. Então, aí não é isso, cara, não é isso, porque nós temos que também ter um tempo de você ganhar a tua recompensa. E não é depois da morte, tem que ser agora. Você entende? Algum tempo agora. Porque se eu faço isso, a minha mãe é assim, cara. Olha, Jackson, a gente sofre, a gente passa dor, a gente passa penumbra, mas depois da morte, quem sofreu mais vai ganhar mais. Cara, que memória é essa de futuro? Aí a gente está falando de curto, médio e longo prazo. Pois é, isso. Quando falar experimento do bombom, tem que colocar tempos. Tem que colocar tempos. Mas o experimento da criança foi curtíssimo prazo, 15 minutos. Exatamente. Aquilo que eu falei dos 10 mil e dos 100 mil reais, isso também ocorre. As pessoas tendem a preferir 10 mil reais hoje. Isso talvez possa mudar todo o padrão de investimento, todo o padrão de investir em bolsa, de transações imobiliárias, etc. No entanto, quando você atribui valor à recompensa, existe uma tendência a você pegar os 100 mil reais daqui a um ano. Então você fala assim, olha, com 10 mil reais hoje você consegue comprar uma moto, mas com 100 mil reais daqui a um ano você consegue comprar uma casa. Você vai conseguir passar um ano com uma moto, mas daqui a um ano você não vai ter uma casa. Mas você consegue passar um ano sem uma moto, para no fim do ano você conseguir comprar uma casa. Quando você atribui um valor, e aí esse esquema de recompensa faz um cálculo para dizer, olha, eu vou receber essa recompensa agora, e daqui a um ano eu vou receber outro tipo de recompensa que vai ser muito mais duradoura para mim, eu escolho a daqui a um ano. Então, talvez aquilo que o Luiz falou da estratégia educacional, ele funcione com base em você estimar recompensas. Entende? Recompensas futuras. Mas olha até só. Porque... Tem que ser, mas tem que ser, cara. Tem que ser. Eu acho que nós estamos falando... O que são 10 mil reais? O que são 100 mil reais? Alguém já viu 10 mil reais andando na rua? É uma abstração mental. É uma coisa que foi inventada e que todo mundo concorda. É uma abstração. Agora, o seu cérebro, evolutivamente, não entende 10 mil reais. Ele entende segurança. Ele entende as necessidades básicas lá da pirâmide de Maslow, né? Maslow, o nome do cara. Ele entende abrigo, ele entende conforto, ele entende prazer. Então, quando você liga essa coisa de longo prazo às necessidades do ser humano, é muito mais fácil para o cérebro evolutivamente entender. Não, e outra coisa também interessante é o seguinte, eu vou fazer a mesma experiência para crianças onde ela já se sente no sucesso, que ela já se sente num certo prazer, numa certa realização pessoal. E com crianças que não têm essa realização pessoal. Então, eu faço com crianças, dependendo do nível financeiro, a criança pode falar, eu já estou realizado, eu seguro 100 mil depois, não quero 10 mil agora, nem quero comprar moto agora. A outra, cara, eu só queria comprar uma bala. 10 mil é muito mais do que isso. Então eu vou pegar agora porque eu não consigo. Então aí você tem uma expectativa desse indivíduo também, do progresso dele, o que acontece com ele, a vida dele interna e o cérebro dele, se ele pega a recompensa que na casa dele nunca conseguiria, nem daqui a um ano, ele vê, ele pega. E o outro, pô, isso eu tenho o tempo todo. Vou esperar, espero mais 3 horas. Nem quero isso, se é isso, eu não quero isso. Então, essa base de comportamento é diferente. Agora, a pergunta que eu preciso que vocês me ajudem bastante é: vocês sempre tiveram uma consciência, e essa consciência ela aumentou em cada momento. O que aumenta, o que amplia a consciência? A pergunta é bem o que amplia a consciência? Conhecimento, repertório. Cara, isso aí dá o Nobel. Quem descobrir isso ganha o Nobel, certamente. Porque tá junto, cara, tá junto, é só começar a falar, vai achar. Não, vai a achar. definição que nós pegamos de consciência lá da última live não foi percepção, não foi sentido. Consciência é sentir. Eu sei que eu sou porque eu sinto, porque eu vejo, porque eu tô aqui, eu não tô ali.
Se eu faço isso daqui, eu sinto aqui, eu não sinto em você, que você é outra pessoa e eu sou eu. Então, isso é a consciência, você sentir, aumentar as percepções. Como você, na minha opinião, você aumenta percepções, tendo consciência sobre o processo? Como que a gente começou a editar e ampliar as capacidades genéticas das plantas? Uma planta não é resistente a essa praga, eu vou lá e vou modificar. Mas como que eu modifiquei? Quando eu conheci o processo. Quando eu conheci o processo de transcrição proteica por meio da cadeia genética. Então, fomos lá, nós projetamos as transcrições, os pares, o jeito de cortar e inserir os pares de genes artificiais para ter uma transcrição lá artificial. Então, nós entendemos o processo natural e modificamos. Percepção. Como que se dá o processo de percepção? Como que eu percebo a luz? Como que eu percebo o calor? Como que isso funciona? E como que nós podemos alterar e aumentar isso daí? E a metacognição é o que pelo menos eu uso. Eu uso a metacognição como eu tento estudar como o cérebro comportamento. Por que os seres humanos reagem do jeito que reagem de acordo com certas situações. E na minha opinião, quando você começa a conhecer esse processo, prever como você vai reagir em algumas situações, você consegue manipular. Voltando naquela questão, por exemplo, de nervosismo, para apresentações. Se você sabe como são os sinais físicos de um nervosismo, manipulando os sinais, você manipula a sua própria percepção. De uma forma mais fácil de entender isso, a gente fala sobre o tratamento de fobias, por exemplo. Tem uma coisa clássica relacionada a isso, a metacognição, ou somente o entendimento de que funciona, é um dado impressionante que mostra o tratamento de fobia de avião. Se você coloca um indivíduo exposto a um avião, a fobia dele não vai passar. Mas se você levar ele na cabine de controle e o piloto explicar como funciona, que isso vai fazer isso, quando eu pressionar isso aqui vai fazer isso, ele vai entender o processo. E esse entender do processo, ele não é dependente de juízo de valor. E aí a gente entra em outro conceito que está na moda, que todo mundo fala, que é o mindfulness. Olha só, você falou de avião e eu tive pânico de avião, tá? Eu tive pânico de avião. Como é que você tratou isso? Não houve tratamento, falei com um psiquiatra e tal, mas não deu tratamento, tá? E sumiu, tá? Mas o pânico de avião, quando eu tinha, era o seguinte: chega no avião, parava, estava sentado, tá? E de repente o que eu sentia era que está ficando quente, que pessoas entrando, e a minha perna fica travada, porque eu sou alto, ela fica travada na frente, e está quente, pessoas estão entrando, a pessoa está entrando, e de repente eu sinto meu coração disparado e a mão suando. É isso que eu sinto. Coração disparado e mão suando. Eu não tenho. E aí, quando eu sinto isso, um medo do cacete. Eu quero pular, eu quero ir pular do avião, você entende? Então, era um golpe, eu sou raptado. Não há um processo cognitivo, não. É peito mesmo, é emoção, é peito mesmo, vem, você está. Mas aí, se você tiver ciência, se você tiver cognição sobre a sua cognição, ou consciência sobre a sua consciência, para saber que o estar dentro do avião traz uma memória aversiva que pode estar ligado a qualquer outro tipo de coisa que aconteceu em qualquer outro momento da vida, e isso ativa vias relacionadas a um núcleo bem específico que ativa quando a gente está andando no carro, por exemplo, tem um acidente que todo mundo vira ao lado e deixa o trânsito lento, é a amígdala que apita nessa hora o tempo inteiro, que diz o que está acontecendo, perigo ou não. Se você tiver consciência sobre a consciência, ou cognição sobre a cognição, entender, olha, isso que está acontecendo é puramente físico. É resultado puramente do conectoma que está ali naquele lugar. Do padrão de conexão relacionado a esse momento, muito provavelmente isso vai passar. E eu não preciso atribuir valor a isso. Eu só preciso... Exatamente nisso que eu acredito. Exatamente nisso. Quando você tem a consciência sobre um processo que está automatizado, seja o que for, uma fobia, por exemplo, você consegue superar na hora. Na hora não. Pode na hora não vai. Na hora realmente não vai. Porque eu tinha consciência e você tá no meio do pânico, daí não tem mais jeito. Porque aí você não tem recursos cognitivos. Os recursos acabam. Você está em fuga, você quer correr, você está com adrenalina. Não adianta, você não vai pensar, você quer fugir. Ou atacar ou fugir. Essa é a ideia. Então a ideia é bem estranha mesmo. Mas você vê, e isso já é um momento que você está em ataque e fuga, você está em pânico, você está... Agora, tem pessoas que você pega e coloca conhecimentos para ela
E mesmo ela tendo conhecimento, a consciência não melhora, não aumenta, não flexibiliza. Alguns falam assim, mas você é doutor, mas você é advogado, mas você é pós-doc, e você ainda continua pensando nisso, você continua atuando como uma pessoa com tanto preconceito. O que é isso em você? Cara, você sabe. Então, parece que só o conhecimento não passa essa consciência um pouquinho mais ampliada de saber das diferenças um do outro. Eu não sei, cara, mas parece que tem esse sentir é um caminho, tá? Porque o sentido que eu mais gosto é o seguinte: você sabe qual é a diferença de gay e bicha louca? Não? Gay é seu filho, bicha louca é o filho do vizinho. Não, esse sentir exacerbado. Tava com medo. Não, esse sentir. Não, você. Mas foi boa. Fica exacerbado. Sua live tem que ser censurada. Estranha, cara. Porque o outro, o gay, no meu então você diferencia as coisas e tem preconceito e coloca tarja e coloca nome e os outros sempre é o pior. É muito estranho. E aí você olha pro cara, o cara é um pós-doc. Ou se não, prefiro um filho morto do que um filho gay. Cara, que escola é essa? Que consciência é essa? Você entende? E é um preconceito muito forte, cara. É muito forte. Isso que você falou é muito importante. A gente sabe que o conhecimento, ele modula muitos comportamentos nossos, mas muitas vezes isso é contra-intuitivo. Há muito tempo eu pensei nisso e eu só voltei a pensar nisso agora, quando você falou. Eu estava andando no campus da universidade que eu fiz a graduação e um professor pesquisador, tipo um dos maiores pesquisadores da instituição, que pesquisava vício em drogas, ou seja, ele entendia todo o mecanismo de vício e estava fumando compulsivamente na frente da sala antes de entrar para dar aula para os alunos. Por que o conhecimento que ele tinha não modulou o comportamento dele? E por que saber o que acontece numa cabine de avião trata a fobia de avião? Como é que a gente atribui esse valor? Essa é a grande questão. Será que não se trata da construção lá do passado, nas raízes da formação da base de pensamento da pessoa? Porque o exemplo que me vem à cabeça, quando você fala do cara muito formado que ainda tem essas preconcepções básicas, se você assistir aquele documentário Terra Plana, por exemplo, do Netflix, você vai ver que existem várias pessoas ali com o seu doutorado em matemática e em física que vão defender a teoria da Terra plana. E aí eu tenho uma teoria, que é porque o cara se sente até o pertencimento a o ato que ele faz gera mais recompensa. A gente volta na situação de compensa, que é o preconceito, a ignorância, gera mais recompensa para ele do que ele admitir a verdade. Exato. Mas isso é complicado. Porque ele tem uma comunidade. Aquela ignorância traz uma comunidade. Traz um aconchego, inclusive. É como se essa agressão, essa maneira de ser é a maneira cowboy de ser. Essa maneira de ser é a maneira de ser da nossa equipe, do nosso time. É o nosso jeito de trabalhar. Você pode observar, por exemplo, será que os pais dessa pessoa hipotética, por exemplo, que é preconceituosa, será que os pais dessa pessoa, se ela agisse de maneira diferente em casa, não a tratariam de outro jeito? O que é mais importante para você quando você é pequeno que o reconhecimento? Mas olha lá, Luz, agora não chegou no. Então você é preconceituoso por causa disso. Mas chegou no ponto. Olha só, todo conceito, tudo que a criança fez, ela foi se defendendo e fez o mais estável para ela em cada momento. E esse mais estável para ela foi se defendendo da educação que os pais estavam colocando na cabeça delas. Tá bom. E agora ela está com esse leque enorme de preconceitos que não acha que é preconceitos, que acha que é o certo da vida. E a pergunta é, como que ela toma consciência que ela tem os preconceitos? Você entende? Como que ela sai dessa? Quer dizer, vendo outras culturas, como diz a Mabi, recebendo outros estímulos, sentindo outros sentimentos, sentindo coisas diferentes, porque de repente ela está limitada num sentir restrito, tipo assim, cara, eu pego vocês, nós vamos fazer uma grande comunidade, nós somos tudo tudo padre, então eu vou diminuir estímulos, vou diminuir cor, vou diminuir sensações, e a comida é sempre arroz e só um pouco de molhozinho, nem mudo muita coisa, não tem cafeína, não tem nada, para conter completamente esse humano,
a um pool de poucos estímulos e muita cognição. Cognição na Bíblia, na palavra, e lendo, e quando sai um pouquinho daquela linha, chicoteando um pouquinho para ter dor, para não sair da linha, para sempre manter a linha, e aí você tem uma cognição e uma consciência desse indivíduo. Agora o que eu estou falando, assim, como o indivíduo, aqui dentro, cria uma nova consciência, mesmo estando restrito com todo o meu passado. Você entende? Vê a saída para você lá dentro, cara. Eu fui criado no Estado Islâmico, por exemplo, eu sou um homem bomba, tá? Ok. Como que eu vou tomar consciência e cair fora? Olhando, vendo, assistindo filme Netflix, assistindo filme. É isso. E o filme também tem a postura seguinte: se eu vou com certo preconceito e assisto o filme, eu posso ratificar meus preconceitos, reforçar meus preconceitos. O que geralmente está presente nesses filmes? Então, o filme... Cara, eu assisto filme, muito tiro, muita bala, muita bomba. Eu gosto disso. Você entende? Depende do preconceito que você tem. Vai assistir isso e outra. Sempre tem roubos, tem assalto, tem o mocinho, tem a polícia, tem aquele engajamento, tem o psicótico. Cara, depende de como você assiste, não é nada de útil socialmente. Não é nada de útil. Mas eu assisto de outra maneira. Tá? Eu assisto de outra maneira. Eu assisto o filme como sendo algo extremamente virtual. E como filme, cada sensação que você vê, cada bomba que explode, cada tiro que é dado, são palavras, são frases, são ideias. Nenhuma pessoa morre, é tudo interno, são personagens com aquelas ideias. As ideias são abatidas e contrabatidas. Dentro de mim mesmo eu tenho um monte de ideias. E às vezes comigo mesmo sou mais radical e menos radical. Mas são ideias. E algumas ideias são tão ruins que você tem que punir e cortar ela imediatamente, não deixar nem crescer. E essa é a minha visão de filme, você entende? Quando a gente fala de conscientização para preconceito, por exemplo, a gente entra talvez no conceito de empatia. Acho que o Luiz não você escutou, né? A gente entra no conceito de empatia, que muita gente fala que empatia é somente se colocar no lugar do outro. Mas esse conceito ele é muito além. A empatia negativa, que é quando a gente tem uma reação agressiva ao comportamento do outro, ou seja, empatia é simplesmente a gente responder com alguma ação comportamental baseada a partir de um estímulo que é o comportamento externo de outra pessoa. Então, essa empatia ela pode ser negativa ou positiva. O mais curioso disso é que a empatia negativa ela muda muito mais nossos comportamentos e de forma mais rápida do que a positiva. No entanto, a empatia positiva ela é mais duradoura. E o que parece é que possivelmente para a gente reverter um quadro de preconceito, a gente precisa não atribuir valores, mas fazer ele entender o que se passa com o outro. E isso acontece muito, Jackson. Mas Galdino, olha só. Você é especialista numa coisa, eu vou puxar isso porque esse é um tema muito forte. Olha só. Uma coisa é meu cérebro pequeno, tá ali inserido numa situação, e algo ocorre, e eu apresento um sinal no P300 ou no N400. Eu já apresentei o sinal. Depois do sinal, depois do meu cérebro dar um sinal, aí eu processo e vou falar de empatias ou antipatias. Cara, no intervalinho de nada. Vai falando. Eu estou imitando você. Hã? Eu estou imitando você para mostrar... Tá imitando. Não, bom. Que existe um padrão que está acontecendo comigo, que está acontecendo com você ao mesmo tempo. Se você está em um ambiente e eu estou em outro ambiente, você está em um país, você está nos Estados Unidos agora, eu estou aqui no Brasil, nosso conectoma é diferente. Mas se você está fazendo assim, a área sensitiva do queixo e da boca, para mim é a mesma da sua. De certa forma, a gente está conectado. Existe uma empatia. Tanto que esse é um truquezinho que o pessoal usa para como as pessoas gostarem de você, aí você você espelha os gestos da pessoa durante uma conversação. Como fazer com que o outro tenha empatia por você? Você mostra o que acontece com você de forma não consciente para ela. E aí a gente entra na mudança e na expansão da consciência. Como fazer aí... Mas olha só, mas é uma coisa, porque veja só, a criança, porque vamos lá, agora vou afundar mais ainda, aí você vai achar legal pra caramba. Tem criança que ela pega e simplesmente vai ler uma frase
E todas as letras que ela está vendo, uma ou outra letra, o cérebro não responde. E ela tem um problema na própria leitura. Aquilo não deu sinalização cerebral. Aquele fonema não entrou. Então ela fica peneirando o entendimento e você acha que ela está igual a você e simplesmente está tendo menos ou mais empatia. Não, cara, não está tendo sinal cerebral suficiente para entrar em contato com você. Então a consciência também requer perceber que o cérebro sinta tudo. Porque se não estiver sentindo, você não. Cara, você está com uma máquina rodando e ela está rodando um pouco em falso. Esse rodar em falso é complicado. Exato, porque a consciência é o sentir. A consciência é a sensação, não a percepção. Vários animais têm percepção. Resposta a estímulo luminoso, quando eu toco um tipo de minhoca específico, ela se encolhe. Mas talvez ela não tenha a sensação da pressão do meu dedo, ela não tenha a sensação de que eu sou um possível predador para ela. Mas ela responde ao estímulo. Tá, mas o que é sensação para você? E o que é percepção? Sensação, para mim, percepção, é a interpretação ou processamento de um estímulo físico. Que pode Isso é percepção para mim também. Você tem consciência de algo que aconteceu com você, um estímulo que aconteceu com você. Você tem a percepção. E a sensação é o quê? Sensação, para mim, é a integração de tudo isso em uma área que é associativa e que a gente começa a atribuir valores para ela. E aí então, já envolve... Eu acho que a sensação é depois da percepção. A sensação é depois da percepção. Sensação sempre tem um contexto. A sensação, ela precisa ter um contexto, ela é permediada por memória, o que a gente conhece do que é moralidade, o que a gente conhece como senso de perigo ou não. E como que entraria o sentir para você? E o sentir? O sentir, para mim, ele acontece logo antes de 300 milissegundos. Lembra dos potenciais que a gente estava conversando? Até 250 milissegundos. Então, eu também concordo. O sentir é uma resposta muito rápida, não tem nem percepção, você já sentiu. Então, você tem sentimento mesmo sem a percepção. Quando você entra, o sentir tem a ver com, é muito corporal, é a própria sensação, parece que ela tem uma via meio corporal aí muito forte, né? Já a percepção ela tem um processamento. A percepção ela tem um processamento paralelo. A percepção tem um processamento linear. Por exemplo, no córtex visual tem uma área que responde a uma barra nessa diagonal. Se eu virar a barra na diagonal, ele não responde. Então, a percepção, ela é mapeada. Muitas vezes ela é retinotópica, somatotópica, tonotópica, por exemplo. Mas a sensação, ela não é. A sensação varia com o horário do dia, a sensação varia com o humor, a sensação varia com a história evolutiva, a sensação varia com o sexo, com o ritmo do ciclo menstrual. Então, vamos lá. Um cara, mesmo dormindo, tá? Quando ele é estimulado, ele pode ter sensação e não ter percepção nenhuma. Ele pode ter sensação sem ter percepção nenhuma. Uma sensação já vira figura de imagem, já vira imagem no sonho dele. Exato. Ele está dormindo. Eu vou lá, espeto ele, eu jogo um cheiro no ar, aquilo vira sonho para ele, ele faz alguma coisa, porque a sensação tem. Porque eu não preciso ele está ali, ele está vivo, ele está inteiro, né? Está sonhando, que seja. Ele não vai perceber. O que ele vai perceber é distorção. Olha só o que acontece comigo. Tá? Deixa eu só falar e repetir para você. Está aparecendo sempre essa barrinha no meio, eu não sei o que é. Não sei de vocês o que é. Olha o que acontece comigo, tá? Tô dormindo. Legal? E eu, quando eu durmo, volta e meia, o meu sonho é bem consciente mesmo, tá? Eu tenho consciência bacana sonhando, tá? E aí o que acontece? De repente, tá? Eu primeiro percebo a buzina de um carro buzinando, coisa parecida, tá? Eu percebo isso e tem um lápis de saber que é a buzina de fora. Ela entra primeiro no sonho para depois eu sacar que era fora do sonho. Mas no sonho entrou o personagem já. Entende o que eu falo ou não? No sonho eu percebo o personagem, a buzina, a pancada. Depois dessa percepção que eu vou sentir o som, como se ela viesse antes do som. O exemplo, eu acho que um exemplo mais, eu uso aqui falar com um exemplo mais interessante para entender o que acontece primeiro ou depois, é o velho reflexo da mão no fogão quente. Você tira primeiro a mão para depois sentir que estava quente. Você não sabe o que aconteceu e depois que você vai perceber que estava calor aquilo lá, que queimou a sua mão.
É válido? Esse reflexo é bacana. Isso é legalzinho. Lembra que eu falei que o processamento da percepção ele é linear? Ele tem um mapeamento. No Diga. entanto, alguns padrões eles são evolutivos e relacionados à luta ou fuga, por exemplo. A luz vermelha tem um núcleo dentro do processamento visual que ele manda informação para o córtex visual, certo? Mas ele também manda informações para o tálamo, que é uma área que está ativa no sono, porque o sono, teoricamente, é a inativação das partes mais corticais, mais superiores. Mas a parte que está ainda ativa no sono, que é a parte do tálamo, por exemplo, ela está lá. Se eu fizer uma estimulação de luz vermelha, o indivíduo muito provavelmente vai sonhar com algo perigoso ou vai acordar com medo, porque isso vai ativar o sistema de luta ou fuga mesmo dormindo, ou algo relacionado ao tom e à frequência de algum barulho que esteja relacionado a reações de luta ou fuga, entende? Essas vias, elas são lineares da percepção, mas elas também são paralelas, e as vias paralelas, elas são mais rápidas. Eu percebo o perigo antes de eu perceber a cor vermelha, de alguma forma. Sim, é isso que eu falei. Você percebe a coisa, você percebe o grito, alguma coisa, e inclusive, no meu caso, sonhando. Eu percebo o personagem no sonho grita depois que eu escuto o som fora. Eu falo, cara, não é possível. E isso ocorre frequentemente, você entende? Eu primeiro vejo o personagem gritando e aí percebo que tem um grito fora. Mas não eu percebo o grito fora, é ao contrário. Você percebe o cérebro, e isso, viu, Mavi, a gente está falando o seguinte, às vezes o cérebro dá a resposta para você, você vai processar uma resposta do cérebro, por causa de um estímulo, e a gente está falando de estímulo de N200, N400, P300, você entende? O estímulo é extremamente pequeno, e não dá tempo de você ter cognição sobre o estímulo. E aí você está processando em cima do estímulo recebido. Mas a outra criança, aquele estímulo não deu sensação cerebral, não deu ativação cerebral. Ela não está processando sobre isso. Então ela está peneirando o entendimento. E você está do outro lado, na frente. Então, e aí talvez o nível de consciência também tenha a ver o seguinte, quais as áreas foram realmente estimuladas no teu cérebro para você ter essa consciência? Sabe? Falar de uma consciência que você nunca sentiu aquilo, aquela sensação não tem, você não tem consciência sobre aquilo, você não sentiu aquilo. Você só está especulando sobre aquilo. Voltando na questão achei interessante exatamente a sua última fala, porque voltando naquela questão sobre preconceito. Lembra? Por que uma pessoa com tanto conhecimento teria algum tipo de preconceito? Eu lembro que quando eu tenho 20 anos, vou fazer 21 agora em maio, eu tenho lembranças sobre coisas horríveis que eu fiz, né, de coisas de discriminação, quando eu tinha 12 anos de idade, 12, 13 anos de idade. Porque eu era influenciado por vídeos que eu via na TV, ou vídeos que eu via na internet, de um certo político que hoje está presidente de um certo país. E quando eu via esse tipo de ataque, eu gostava daquele poder no discurso, do tom do discurso que parecia carregar alguma relevância ali. E quando eu olhava para os grupos, que ele atacava, eu não pertencia a nenhum grupo que ele usualmente atacava. Mas quando eu comecei a sofrer certo tipo de isolamento e certo tipo de preconceito justamente análogo daqueles grupos que ele discriminava, por exemplo, eu sou agnóstico, sou um livre pensador. No meu contexto, sofri muito preconceito por causa disso. E aí eu fui perceber, será que esse mesmo preconceito que eu sofro por pensar diferente não é o mesmo, só que piorado para esse outro grupo que o cara ataca, os gays, por exemplo? E foi aí que deu o estalo. Eu falei, nossa, se é assim para mim, só porque eu penso de maneira lógica, só porque eu aceito verdades científicas, imagina como deve ser para as pessoas que não podem expressar um tipo de amor por causa do outro, por causa desse tipo de preconceito. E foi aí que eu passei a simplesmente não ter mais esse tipo de preconceito. Não, mas olha só, com 12 anos. Nesse exato momento onde você tinha preconceito e não teve o preconceito,
parece que é um momento de insight. O que aconteceu, cara? Você teve cognição sobre a mudança ou mudou para ter cognição? Você entende? O momento antes, quando tinha conhecimento, quando tinha o preconceito, depois quando não tinha. Nesse momento, o cérebro tinha mudado e você tomou cognição da mudança do cérebro? Ou a cognição que mudou o cérebro? Você notou? Quem veio antes ali? Porque o que é um insight? O insight é alguma coisa. Você é algo, acontece algo e você é outro algo agora. Agora, esse algo foi biológico primeiro ou foi cognitivo primeiro? Porque, para mim, parece que é meio biológico, cara. É Tava meio na hora biológico de quando... amadurecer de alguma maneira, e aí você retratou essa verdade e falou, meu, o que eu faço, o que eles fazem comigo, eu posso estar fazendo com os outros. E aí você, sim, mas você já estava preparado para entender isso. Diga, Mabi. Agora no final você falou, você já estava preparado para entender isso. É como se carregasse uma sequência de situações que te preparam a passar por algo. E aí é esse o start. É quando essas situações elas sincronizam. Então, por exemplo, eu dou mais sensação ao meu estímulo auditivo ou ao meu visual. Quando eu consigo ter uma experiência de todos os meus estímulos, de todos os meus sentidos, melhor dizendo, eu consigo conectar melhor a minha consciência. A partir disso, eu passo a selecionar. Então, por que esse start da consciência? Claro que eu acredito que tem um momento em que eu vim reproduzindo, eu volto sempre para o mesmo ponto, eu vim reproduzindo e aí gerei um padrão, eu preciso transformar esse padrão, certo? Mas esse momento, esse start dessa transformação desse padrão, ela vem à medida que eu tomo consciência. E como eu tomo consciência? Parando, desacelerando, percebendo cada um deles. Mas, Mabi, o importante é nesse momento que você está falando de tomar a consciência, que eu acho que é o momento do insight. Quer dizer, cadê o EEG, cadê o NIRS, cadê a afeição, o semblante, cadê o batimento cardíaco? Cadê? O que está acontecendo? Nós temos que saber e fazer um experimento. O que está acontecendo? Agora, o nosso amigo falou ali de um político e tal, e eu tenho que falar porque, cara, o político que eu tenho mais valor agora, o nome é Tabata. E eu votei nela. E como diz, é chegar a hora que o matriarcado comece, porque, cara, o macho acabou, não tem mais, sabe, ficou. Essa ideia machote de falar de diferença, de atacar, nós temos que maternar, nós temos que tomar conta da população, nós temos que abraçar. Não tem nada de dividir, cara. Então é chegada a hora do matriarcado mesmo, cara. Tá na hora de mulher tomar conta e maternar um pouco mais, tá? Mas antes mulher... de cada coisa, deixa eu manda. fazer um comentário completamente irrelevante, mas é só para me exibir. Vim com ela de Washington, D.C. para GRU 2016. Sentei do lado dela no voo. Aposto que ela não vai lembrar de mim, mas a conversa foi produtiva. Mas olha só. Nem sabia que ela ia fazer tanta diferença hoje, né? Que ela ia estar lutando tanto. Cara, eu sabia. Essa menina eu sabia. Eu confio muito nela. Essa menina eu confio demais nela, tá? É uma menina que ela tá, como diz, acima da curva. Mas você vê, o foco, a maneira com que ela fala sobre educação, o foco que ela dá, a maneira que ela quer essa mudança que nós estamos falando. Ela tem que ter essa mudança. Olha o que ela falou que eu fiquei arrepiado. Eu falei, se o meu pai tivesse melhor educação, ele estaria vivo. Quer dizer, agora uma coisa, Mabi, que você falou da consciência, que você fala que vai trabalhando e aí aumenta a consciência e percebe mais. Tá bom. A criança está na sala de aula e se ela aumentar bastante a consciência e perceber mais, ela não tem atenção nenhuma para a sala de aula, porque ela percebe tudo. Então, aumentar essa consciência e reduzir essa consciência é uma coisa importante. Prestar atenção em todos os estímulos e focar estímulos talvez seja uma competência muito importante. E até o ponto de você ter o tal do anti-gaze. Mesmo fazendo um estalido do lado, você está focado e você está concentrado. E às vezes você está aberto. Então, como a gente faz para abrir e fechar nos momentos certos? No ator certo? Agora eu sou aluno dessa sala de aula. Aconteceu um estalido na outra sala. Eu não estou escutando. Porque eu estou focado. Então, essa consciência ela é menor ou mais focada. Então, o que é essa consciência?
já que eu estou bloqueando alguns estímulos que eu preciso bloquear. Você entende? Aham, entendo. Eu penso que essa consciência, ela não entra nos estímulos que eu bloqueei, mas no quanto eu estou ativando o meu sistema de emoções, por exemplo, o sistema límbico, Isso. no meu interesse Isso sim. por Não, aquilo. Isso sim, porque se você fizer isso, se você der um foco de atenção, esse foco de atenção, eu falo o seguinte, se o estímulo que você está tendo e o que você está fazendo virou a tua vida, então, toda a tua emoção, todo o teu corpo é aquilo. Então você faz aquilo ser mais vivo. Eu diria o seguinte, um ditado meio budista, o ato é grande não em si, e sim pela grandeza de quem faz. Quando uma pessoa é muito grande, ela se entrega tanto naquele ato de varrer uma casa ou varrer o templo budista, aquele ato é tão grande que ela é Deus, ela é um todo-poderoso varrendo, porque ela fez aquele ato extremamente grande. Ela se focou totalmente no ato de varrer, sem reserva, sem preconceitos. Então ela se fez muito grande, mas ela pode daí se fechar e ir para outro ato. Quer dizer, ou vai jogar uma bola ou cobrar uma falta também. O jogador estava tão grande, mas tão grande na hora de cobrar a falta, ele parece que sentiu o planeta inteiro. É uma coisa, mas não era o planeta inteiro, ele sentia só o lance. Estava focado, ele sabia tudo. Algum ou outro. Então, talvez essa é a consciência que a gente pode aumentar ou diminuir. E o fator é que quando você vai praticar isso, e que é difícil, em alguns momentos o não pode, ou tem que ser feito, ou tem que ser pensado, pode atrapalhar o que vai ser feito. Eu vou fazer algo em algum lugar, mas não pode fazer isso, não pode ser aquilo. Mas isso são preconceitos. Se você for para esse algo, para esse microambiente, e vai carregando o preconceito, você já está limitado e a tua performance vai baixar. Entende o que eu falo? Completamente. E nesse contexto da educação, existe agora o que está na pedagogia sendo mais comentado é sobre a linguagem positiva, em retirar o não, porque quanto mais eu coloco, menos consciência eu dou ao sujeito para ele atuar, para ele conseguir relacionar os seus sentidos. Eu sempre falo dos sentidos porque eu não vejo outra forma que a gente se comunica com o mundo se não for através. Então, eu sempre elaboro eles como a integração. O que eu chamo da consciência, né? É a integração desses sentidos. Por isso que eu falo que demanda atenção, interesse, emoções, né? Agora, vou despertar o interesse no microambiente dessa criança. Exato. E aí entra um pouco da aprendizagem significativa, né? Você trazer o que existe na vida do aluno para o que está sendo falado em sala de aula. E aí existe uma associação. E a gente aprende por associação. A gente aprende de acordo com a história, né? Com aqueles padrões que a gente construiu. O que é mais fácil, manter uma turma de ensino médio interessada na lei de Ohm ou falar, hoje vamos aprender a fazer o gato do jeito certo? O gato do jeito certo. Rapaz, olha só. Ou falar o quê, Luiz? Eu não ouvi. O gato do jeito certo. Roubar a rede elétrica. Vamos, na rede elétrica, vamos aprender a lei de Ohm aqui, como que é a resistência, como calcular, ou vamos aprender como ligar os fios para fazer o gato da casa, o roubo do jeito correto. Na literatura, teve um estudo demonstrando que é muito mais fácil você engajar jovens na leitura quando você começa com livros que você diz que, em sua época de lançamento, eles foram proibidos, por exemplo. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, porque a Marvel falou uma coisa importante, daí a gente vai fechar porque já deu bastante tempo tá, de gravação. A Marvel falou uma coisa muito importante e vou fazer uma pergunta para vocês legal. Você tem um nível de consciência, beleza? Um nível de consciência. Ok. O Galdino tem uma consciência que eu gosto muito, o Galdino tem uma pegada boa. O Marvel, você não conheceu o da Silva Borges, né? O Luiz Fernando, né? Esse cara é um gêniozinho também, ele conecta rápido as coisas, ele é muito bom. Mas vamos lá, a nível de consciência, e o Luiz Fernando Amab, ela tá mexendo, trabalhando com neuropsicologia, eu estou querendo apertar ela com semiótica, alguma coisa mais profunda, mas tentar fazer com alguma coisa quantitativa, não qualitativa, tá? Achar a coisa,
para falar sobre isso. A gente fala de eu, ego, memória de trabalho, não sei, mas onde está no cérebro? Né? Onde a gente marca isso? Essa é a ideia. Mas agora, a pergunta que eu falo para vocês, e só para um pouquinho de reflexão, se vocês tiverem como falar, interioriza, interiorizando você mesmo. Sente a consciência sem palavra? É possível perder a linguagem e ter consciência? Que consciência é essa se eu tirar qualquer palavra pensada ou falada? Porque a Mabi falou, é sentir, e eu acredito, é sentir sim. Mas se eu tirar a palavra, a consciência fica reduzida? Ou a palavra é um recurso que a consciência precisa ter? Não penso que é a palavra, mas... Tá, mas sente você a tua consciência sem palavra. Você conseguiu sentir a tua consciência sem palavras? Os signos, né? Exato. Não, signo não é palavra. Não, signo não é palavra. Consegue, porque a gente foi formado com a alfabetização. Sim. Exato. Mas sempre existem representações de signos, não adianta. A gente sempre vai relacionar um estímulo com um significado. Esse significado pode ser diferente ou não. O modo que você, quando pensa na palavra casa, desenha uma palavra, uma casa na sua memória é diferente do meu. E eu posso aprender a desenhar essa casa sem ser C-A-S-A e sem ter um alfabeto. Sim, mas eu preciso de um estímulo para ter a consciência. Exato. E a língua, ela é dependente de palavras. Mas os signos, os significados, eles não são. Não, mas calma. Eu vou trocar, não vou falar a palavra. O significado. Porque eu quero dizer o significado. Quer dizer, consciência sem significado não existe. Cara, na verdade, o significado ele dá um direcionamento à consciência, né? Eu penso que eu preciso ter um norte. É como se vamos retirar todos os símbolos. Então, não existe nada aqui. Se não existe nada, não existe consciência, porque as coisas não estão ligadas. Ter tudo que compõe a consciência, ou seja, minhas experiências olfativas, visuais, gustativas, táteis, auditivas. Elas vão gerando símbolos e você vai trabalhar com esses símbolos. E aí sua consciência é o trabalhar com esses símbolos. Então, nós podemos aumentar a consciência das crianças, dando mais símbolos e mais reflexão do símbolo e sentir. Seria essa, né? Não é tanto palavra, é mais símbolos. O significado das coisas, né? Os signos, os símbolos. E o signo e o significado é tanto maior quanto mais emoção e mais presencial sentir aquilo. E não só falado, cognitivamente. Você dá um aprendizado emocional não dependente de palavras, de língua, mas de linguagem. De linguagem, mas não língua, mas o símbolo está lá. Aqui assim, comunicação. Você não consegue passar, né? Exato. Isso, e nem consegue interpretar, concatenar as ideias. Nem consegue concatenar. E que isso é consciência, é verdade. Mas se o símbolo ele vira uma ferramenta para você representar, e quando você representa, você diminui o significado. Quando eu quero planejar uma casa, por exemplo, eu não preciso desenhar tudo, eu posso escrever como eu quero que a casa seja. E a pessoa que vai ler aquilo vai ter quase a mesma representação do que eu pude descrever. Mas se símbolo quer dizer significado, quando eu digo casa, você associa imediatamente outra coisa, você pode falar diferentemente de seres humanos, você pode falar de animais. Animais têm signos. Você poderia dizer que o seu pet pode associar o símbolo dos sons dos seus passos chegando perto da porta do apartamento como a comida está vindo, ou o meu dono está vindo, então eu fico com dopamina porque eu sei que eu vou comer logo. Mas se você mudar de criança para animal. Eu acho que esse é um termo de consciência do animal. Eu acho que esse é o caminho. O animal vai ter essa consciência presencial, ele sente o dono, ou sente alguma coisa também. Então essa consciência, só que não é uma consciência falada, não é... Mas ele organiza? Eu acredito que não seja consciência não, do animal. Eu acredito que ele tem uma memória positiva relacionada à recompensa que vai existir logo após o barulho do dono chegando. Mas mesmo o animal de teta igual você teria essa mesma consciência ou não? Acredito que não. Porque, veja só, o mamífero ele joga uma consciência maior, claro, tá? Mas você acha que o não mamífero não teria consciência?
É muito complicado falar isso, porque, por exemplo, é muito complicado, porque a gente está descobrindo coisas que a gente achava que não existia. Quando a gente fala de consciência, hoje em dia a gente fala de interpretar e atribuir valor àquilo, concatenar ideias e atribuir valores, né? Um dos projetos de pesquisa do Instituto daqui, que eu faço mestrado, é para começar a entender não somente como o saguis, que é um modelo ótimo para se estudar a cognição, como os saguis processam som, mas sim se eles processam som de uma maneira diferente com relação aos sons emitidos pelos parentes ou daqueles que são do microambiente ou aos sons gerais que os saguis emitem. A mesma via, processando a mesma frequência e amplitude de som, atribui valores diferentes a estímulos vindos de saguis diferentes. Talvez tenha algo de consciência aí, talvez tenha algo de consciência social que a gente não sabe ainda. Mas olha só, a gente parou numa parte muito forte, tá? Que é o seguinte, a definição de consciência é complicada. Porque olha o que você está falando. Se você fala que o animal não tem consciência, para você já tem, na tua cabeça, você tem uma definição de consciência que não encaixa no animal. Essa definição tua já é algo diferente. Entende? Já é algo diferente. E é isso que o Barraza, quando eu falei com o Barraza, ele falou para mim, Jacques, não adianta você falar de consciência se você não tem a definição do que é consciência. Exato. Quando a gente fala de definição de consciência, cara... É bucha, né? É bucha. É exato. Tanto que eu acredito que a maior parte das discussões do campo acadêmico, no campo filosófico, é discussão semântica, é discussão da etimologia. Tanto que em qualquer discussão que eu falo, ok, primeiro eu preciso verificar se o que eu estou defendendo, se o que está aqui dentro é a mesma coisa que está aí. Porque o melhor exemplo é da palavra natural. Um dia eu estava discutindo com uma pessoa, porque eu disse, por exemplo, que matar é uma coisa natural. E eu descobri que o que estava dentro da cabeça da pessoa é que matar é algo natural, e natural na cabeça dela era algo que é aceitável, é bom, é esperado. Então, é discussão etimológica, que na minha cabeça é natural o que acontece na natureza. Então, primeiro, antes de falar se tem ou não, é o que é consciência, ou qual é a definição que nós vamos usar. Tanto que no mundo acadêmico, quando você está escrevendo lá o seu embasamento teórico, você fala, segundo fulano, é porque se você não tem ciência do que é o significado completo do termo que a pessoa usou, você vai falar, ok, é o significado desse termo segundo descrito pelo fulano A. Para fechar um pouquinho mais. Eu tenho uma definição muito simplesinha de consciência, né? Para justamente passar para o pessoal que, cara, se eu abrir discussão não tem jeito. Para mim, a consciência é simplesmente um movimento que se percebe ser. Então, é uma coisa bem simples, bem poucas palavras, tá? Um movimento que se percebe ser. É um movimento que se percebe ser. Se percebe ser. Então, aí entra na consciência de inteligência artificial também. Ela pode se perceber ser. Um movimento se percebe ser. Então não precisa nem ter animal para ter consciência. Se é um movimento que se percebe ser, é uma consciência de movimento. Mas ele se percebeu ser. O que o Aldino fala é que às vezes alguns seres vivos ele reage, mas não se percebe o movimento. Ele não tem a percepção. Ele só tem a reação. E para mim, um movimento que se percebe ser é uma consciência. Mas, cara, é muito pouco, é muito restrito isso. Não cobre todo o patamar do que é uma consciência. Você entende? Camarada, nós vamos ter que fechar. Talvez eu tenha perdido isso aí, mas só para falar aqui no final, tudo que a gente vai vivendo é como aquele bônus que eu coloquei, né? Vai ficando guardado na história que vai montando um padrão. Então, os animais vivem esse padrão, a gente vive. Acontece que a gente tem o potencial de compreender, de perceber esses padrões que a gente está gerando. E aí é o tomar consciência. Ou expandir essa consciência. Não, aí outra coisa que... e às vezes você percebe o teu padrão, não gosta do teu padrão e às vezes não consegue mudar o padrão, mas você está percebendo o padrão e você está no meio dele. Só, caraca, de novo, né? De novo. E a maioria das pessoas se encontra nesse momento de perceber isso como terapeuta falando. As pessoas que me procuram. Tá, eu percebo. E aí, agora o que é que eu faço? Eu digo... E agora o que você faz? Porque, aí quer resposta, aí quer um modelo matemático, um algoritmo. Eu falo, vai devagar, né? O algoritmo da vida
Você tem que ir gerando sua rotina. Uma vez eu falei com o uma ciclo de terapeuta. recompensa. Uma vez eu falei com uma terapeuta, exatamente a Mariane. Mariane é uma terapeuta lá de Minas Gerais. Eu falei com ela que ela estava discutindo justamente isso que você está falando. O paciente chega ali na frente, conversa, resolveu a vida, porque fez um algoritmo. Só que o paciente vai e volta tudo igual. Aí eu falei para ela o seguinte: quem ficou sentado ficou nessa microecologia. Quem levantou já é outro ator. O fator é como o outro ator se encaixa nessa ideia que você deu. Só que o outro ator, ele não tem acesso nem às memórias que foi falado, porque esquece. E tem hora que a gente vai fazer uma coisa e não consegue lembrar da outra, porque o cérebro está fazendo aquilo e parece que apaga umas áreas. Você não acessa. Piloto automático. Piloto automático. Não acessa. Não acessa. E depois que passa e que fez a besteira, por que eu não respirei um pouquinho antes? Por que eu não pensei um pouquinho antes para fazer isso? Que ia dar certo? Não, mas só depois. Mas é tão bom quando você consegue fazer esse controle entre fiz, observei, opa, e agora esse movimento ele é on-off, né? Exatamente, liga e desliga. Mas para você perceber exatamente isso que você falou, ele precisa ser desacelerado. E nesses comportamentos que você busca, por exemplo, ajuda profissional para tentar parar de ter o comportamento, eu acredito que lá o que a gente falou no começo, o ciclo do hábito é o trigger para o hábito, a execução do hábito e depois a recompensa. Se você tirar o trigger, se você tirar a ação ou se você tirar a recompensa, você quebra o ciclo e para de fazer. Exato. Mas aí você precisa ter consciência, metacognição sobre o ciclo para você poder intervir. Pessoal, vamos nessa então. Valeu, Mabi. Valeu, Valeu, Jackson. Um abraço.